Jesus é aquele que cumpre a profecia do servo sofredor. Estando recentemente em Israel, o nosso guia, que é judeu, nos disse o seguinte: Jesus Cristo de Nazaré cumpriu todos os requisitos das profecias para ser o Messias. Não foi aceito como tal por razões políticas, mas Jesus cumpriu todas as profecias e devia ter sido reconhecido como o Messias. Graças a Deus, nós fomos alcançados por essa verdade. E não há nenhum impedimento que nos leve a aceitar essa verdade de que Jesus cumpre a profecia do servo sofredor. Quando nós lemos a parte final de Isaías 52 e todo o capítulo 53, nós ficamos impressionados com a profecia quando a comparamos com a descrição que aparece nos 4 evangelhos. Parece que Isaías 52, 53 e as partes finais dos evangelhos que narram a crucificação de Jesus Cristo foram escritos pelo mesmo autor na mesma época e não distante uma da outra, cerca de 7 séculos. Isso apenas mostra que Jesus cumpre a profecia do servo sofredor. E esperamos ao longo então desse primeiro culto, desta primeira palavra de Jesus na cruz, quando ele então ora: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, você tenha uma experiência com o servo sofredor, aquele que sofreu no seu lugar, no meu lugar, para que eu não precisasse sofrer, para que você não precisasse sofrer. O cristianismo não é feito de sacrifício, é feito de aceitação do sacrifício, é feito de louvor. Para isso aqui nos encontramos. Vamos nos colocar em pé agora para o momento de oração, momento em que vamos orar, vamos pedir a Deus que nos dirija neste culto, receba o nosso culto. Senhor, com alegria nesta manhã, nós te oferecemos este culto que te dizemos que será o primeiro que te prestaremos. Alguns estarão conosco todos os cultos, outros os demais alguns. Recebam o culto de cada um de nós. Não queremos com isso que tu nos aches melhor. Não queremos com isso que tu nos dês as bênçãos que porventura tenhas guardado. Queremos tão somente retribuir o teu grande amor na cruz manifesto, quando o teu filho foi entregue e morto no nosso lugar. Queremos te agradecer, porque o teu filho morto não ficou morto. O túmulo também ficou vazio. Dá-nos, Senhor, nesta manhã, a dimensão do teu perdão para conosco. E ensina-nos, te rogamos, a perdoar como Jesus perdoou e nos ensinou a perdoar, como o Senhor mesmo nos perdoa, lançando no fundo do mar todos os nossos pecados, para que possamos ter uma relação com o Senhor de um homem perdoado e um Deus perdoador. Receba então, Pai, o nosso culto. Nós que aqui estamos em Tua presença te cultuando, oferecendo-te as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos então cantar que aqui estamos na presença de Deus. Contemplamos a face de Deus. Então rendemos a Ele toda a glória, porque a morte de Jesus trouxe vida a todos nós.
Eu vou dizer essa frase e após essa frase eu quero lhe convidar, se isso é a expressão da sua vida, a responder com um amém. A tua morte trouxe vida a todos nós. Amém. Cantemos então. Isaías 52 e Filipenses 2 reunidos nos ajudam a entender essa verdade de que esse Cristo sofredor foi também o Jesus exaltado. Eu lerei a profecia e os irmãos lerão o cumprimento. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, elevado e muitíssimo exaltado. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso podemos louvar ao Senhor agora com o hino 126 do cantor cristão, aquele cuja estrofe diz: louvai, louvai, falai da sua grandeza, falai do perdão, falai da graça que Ele a todos dá. Cantemos então.
Nosso irmão Maurício virá aqui à frente para essa oração, em que nós exaltamos a Deus por nos enviar o seu Filho Jesus, para fazer uma obra completa, uma obra de restauração. Ontem, Maurício, eu li mais uma vez o livro de Lamentações, um livro que fala da desolação na terra, e fiquei pensando no vínculo, no elo entre a desolação e a restauração. A morte é aparentemente, no caso de Jesus Cristo, a desolação. É Jerusalém destruída, assolada. Mas o túmulo é visivelmente, não apenas aparentemente, é visivelmente a recuperação, a restauração. A obra de Deus, portanto, na cruz, no túmulo e na ascensão, é uma obra completa. Por isso nós damos graças a Ele. É dia de alegria, Senhor. Estamos aqui para te louvar, Senhor. A graça dada a nós pela morte de Jesus Cristo veio e nos salvou, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado por todos nós aqui, Senhor. Perdoe nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Vamos agora ouvir a música Maravilhoso é Cristo, com o trio feminino da Igreja Batista Itacuruçá, que mostra com essa música a grandeza da missão, do ministério que Jesus desenvolveu. Maravilhoso é Cristo. Inspiremo-nos com esta música. Maravilhoso é Cristo, bendito Deus Salvador, só teu amor inefável transforma o pecador, oh, transforma o pecador. Ó, vem Espírito Santo, as nossas almas encher, dá-nos, Senhor, esperança, dá-nos, Senhor, poder. Ó, vem, dá-nos, Senhor, poder. Somente a Ti adoramos, digno Tu és de louvor. Dá-nos, Senhor, Tua graça, dá-nos, Senhor, amor. Oh, vem, dá-nos, Senhor, amor. Ó Pai, Tu és poderoso, nosso fiel protetor. Em Ti achamos abrigo, ó meu fiel pastor, ó meu bom e fiel pastor. Somente a Ti adoramos, digno Tu és de louvor. Dá-nos, Senhor, Tua graça, dá-nos, Senhor,
Então dizemos todos. Nesse instante, meus irmãos, vamos participar com nossos dízimos e ofertas deste momento de culto. É uma hora de gratidão, é uma hora de fidelidade. É um tempo em que nós reconhecemos que aquilo que nós somos vem de Deus. Aquilo que nós temos vem de Deus. E lendo ontem em Lamentações, uma das expressões mais tocantes é quando o profeta Jeremias, na sua poesia, diz que os reis de Israel não imaginavam que aquelas coisas que ele dissera que aconteceria pudessem acontecer. Isto é, o grau mais acabado da autossuficiência. Penso que quando nós trazemos dízimos e ofertas, estamos renunciando à nossa autossuficiência. Estamos dizendo que aquilo que nós ganhamos, nós não ganhamos, Deus ganhou em nosso lugar. Aquilo que nós somos não foi somente porque nós estudamos e esforçamos, foi porque Deus fez isso conosco. Pense enquanto a música será tocada, alguns trarão as suas ofertas, outros não trarão, porque já trouxeram domingo passado, trarão no domingo que vem. Pense quanto Deus tem feito na sua vida, na minha, na sua, nas nossas vidas. Assim então, participemos. Os irmãos podem levar as salvas. Quero informar aos nossos ouvintes do programa de Rádio Momentos com Cristo que, se desejarem, ao final, também participar do nosso momento de oração, que podem enviar, então, uma mensagem por SMS ou ligar para o nosso telefone de plantão aqui hoje, 7875-2353. Aos nossos ouvintes, portanto, quiserem que nós oremos em seu favor ou alguém de sua família, pode ligar para cá, deixando o seu motivo, o seu nome, que vamos orar ao final deste culto, programa com você. Repito o número 7875-2353. Dissemos que Jesus Cristo é aquele que cumpre de modo completo a profecia do servo sofredor. E o profeta Isaías nos descreve esse sofrimento, dizendo que ele foi desfigurado. Isto é, olhávamos para ele e não parecia um ser humano. Esta é a figura que o profeta Isaías registra no capítulo 52 e 53 do seu livro profético. Eu vou ler, então, o texto, a profecia. Você que está em casa pode nos acompanhar. Isaías 52, 14, bem como 53, 2 e Marcos 15, 16 a 19. Eu começo então com a profecia, depois juntos leremos o cumprimento. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele,
Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Eu disse aos irmãos aqui em outro momento que nesta viagem última a Israel, eu vivi um momento muito sublime na minha experiência de emoção. Os irmãos sabem que essa foi a terceira viagem que eu fui a Israel, e cada uma se reveste de um elemento ou de outro distinto. Eu nunca tinha dado nenhuma importância, na verdade, à chamada peregrinação pela Via Crucis, os passos da cruz. Não sabemos com precisão se é aquele lugar. Possivelmente até esteja num nível um pouco mais profundo do que a superfície hoje. Todavia, quando ali estamos, nós somos transportados, tanto pela fé, quanto pela imaginação, quanto pela geografia, para aquele cenário. E na via, chamada Via Dolorosa, ou Via Crucis, que são aqueles trechos em Jerusalém que vão do começo até o final, no Gólgota, faz-se uma curva, pega-se uma outra rua. São ruas muito estreitas, ruas no estilo bem árabe, tudo muito apertadinho. E quando fizemos esta curva para tomar uma rua ligeiramente perpendicular, eu vi, até então não tinha visto nas viagens anteriores, eu vi uma pequena capelinha, uma igreja, chamada Igreja de Simão o Cirineu. Quando eu vi aquela capelinha, de fato uma capelinha, pequena capela, portas abertas, eu entrei. E quando eu comecei a entrar, eu fui tomado de uma grande emoção. Porque, meus irmãos, o sofrimento de Jesus Cristo, como Isaías fez a previsão, como os evangelistas descreveram, foi de fato intenso. E uma das provas dessa intensidade foi exatamente o encontro de Jesus com este Simão de Cirene, ou Simão o Cirineu. Tudo isso me veio à mente em segundos. Infelizmente não pude entrar na capelinha. Eu tinha que pagar $5. Mas não foi eu pagar os $5, que quebrou todo o encanto, toda a sublimidade daquele momento. Eu queria entrar, depois eu pagaria, foi tudo muito rápido. Eu nem tive menção de tirar o dinheiro, e que a pessoa veio correndo e falou algo desse jeito. Mas, apesar dessa imagem quebrada, eu pretendo me organizar para fazê-la já com $5 no bolso, para não ter essa interrupção da próxima vez, e ali orar um pouquinho, naquele lugar que é uma comemoração, é uma celebração daquele gesto. Não quer dizer que foi naquele lugar, mas foi perto daquele lugar. Mas eu fui transportado naquele momento para esse instante que vai terminando então na cruz. E todos os tradutores dessa música, que tem várias letras, ontem os coros Excelsior da igreja cantaram uma outra letra, nós vamos agora então participar aqui desta letra,
ainda o trio vai cantar uma outra letra, todos usam a expressão rude. Rude porque é de madeira, é do campo. Rude porque é dura. Rude porque machuca. Rude porque fere. A cruz não tinha almofada para se sentar. A cruz não tinha almofada para conter a aspereza da madeira no toque com a pele. A cruz não tinha facilitações. Era rude. Era como ela realmente era. Vamos ficar em pé e cantar então que essa cruz foi erguida, foi levantada, para que nós pudéssemos ser homens e mulheres completamente livres. Os irmãos todos podem se assentar. Uma das verdades mais profundas da cruz, e o profeta Isaías claramente isto nos apresenta, é que na cruz Jesus levou as nossas dores.
Isso significa que os nossos pecados foram perdoados. Mas também significa que os nossos sofrimentos são minorados na cruz. A cruz é salvação dos pecados, mas também a salvação das dores. A cruz é Deus sofrendo juntamente conosco. E quando Deus sofre juntamente conosco, as nossas cargas são tiradas ou aliviadas conforme a vontade dele. Nesse momento, antes de ouvirmos essa música, O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós vamos orar. Orar por você. Pode ser que nesse momento você pessoalmente tenha alguma preocupação, uma dor, ou alguém da sua família, alguém que pediu que você orasse. Nós vamos orar então agora. Se você tem uma necessidade, um desejo, um problema, seja qual for o seu ou de alguém, eu lhe peço que fique em pé. Pastor Isaac depois então vai orar por você. Aquele nosso ouvinte do programa de rádio poderá então enviar o seu pedido para nós, que nós vamos orar depois ao final deste programa. Oremos então com o pastor Isaac Rangel, também nosso ouvinte do programa de rádio. Senhor nosso Deus, na Tua presença estamos, Senhor, agradecidos por essa semana que está se findando, agradecido pelas bênçãos e pelos livramentos que no decorrer dela tivemos, e agora, Senhor, que nossos irmãos de pé aqui e aqueles nossos ouvintes em seus lares colocam diante de Ti, Tu possas do Teu trono de graça estar ouvindo a todas as petições, a todos os clamores, Senhor, que fazem a Ti nesse momento, clamores por problemas de saúde, por problemas emocionais, de relacionamento, que Tu possas, Senhor, estar atendendo a cada um deles, Senhor. Nós confiamos em Ti e sabemos que Tu és um Deus que tudo podes, aquelas coisas que aos nossos olhos são impossíveis, Senhor, segundo a Tua palavra e o nosso entendimento, são possíveis para Ti. Nós Te agradecemos por esse culto, pedimos que abençoes todos os nossos ouvintes e todos que aqui estão presentes. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, voluntárias ou involuntárias, e ouve o nosso clamor, que nesse momento fazemos a Ti, naquele nome que é sobre todo nome, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar. Vamos então participar com o trio feminino, com a música Agnus Dei, que quer dizer Cordeiro de Deus.
Agnus Dei, portanto, é uma oração. Quero lhe convidar a juntos lermos então a tradução. Na verdade, temos uma expressão que se repete durante toda a música, com exceção de uma palavra, onde uma parece paz, a outra é misericórdia. Mas a paz vem por causa da misericórdia. Vamos ler então em português. Como os irmãos sabem, quando o cristianismo deixou de ser uma religião proibida e se tornou uma religião aceita, o idioma falado no Império Romano era o latim. Então, a primeira tradução que se fez do grego, Novo Testamento, depois do Antigo Testamento bem moderna, chamada a Vulgata, por Jerônimo, foi feita, então, para o latim. E é por essa razão que muitas músicas, ao tempo ainda de Bach, no século VIII, século IX, século VII, ainda eram em latim, porque era a língua universal àquela época, e todos os povos praticamente falavam, e no rito católico romano era a língua obrigatória, não só nas músicas, como também nos sermões. Essa é uma herança muito boa que nós temos ainda, essa é uma música, a expressão disso. Vamos ler então apenas as 3 palavras da tradução juntos. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tenha misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tenha misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, dá-nos a paz. Essa deve ser sempre a nossa oração. É uma bênção que nós pedimos então a Deus. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta foi a primeira palavra da cruz.
Sobre ela meditaremos, acompanhando o pastor Alcenir da Mota, que vai nos trazer a mensagem, então, neste momento. Informamos aos nossos ouvintes do rádio que o nosso programa hoje vai até às 9 horas, uma vez que estamos transmitindo diretamente aqui do Santuário da Igreja Batista Curuçá, na Tijuca, Praça Barão de Corumbá, 49. E se você, nosso ouvinte quer que nós oremos por você, pode ligar para nós no 7875-2353 ou no 99969-3456. 99969-3456. Esse culto vai terminar por volta das 8h30, ou talvez um pouco antes, e em seguida continuaremos com a transmissão para os nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes no Momentos com Cristo. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar nesse instante? Senhor meu Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de termos tido uma boa noite, estarmos aqui nesta manhã, com o intuito, ó Deus, de ouvirmos a Tua Palavra, de guardá-la em nossos corações e de aplicá-la, ó Deus, em nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, a determinação e a força necessária para que possamos fazer disso uma realidade em nossas vidas. Abra os nossos corações, abra as nossas mentes para tudo o que vamos ouvir aqui neste domingo, Pai. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu fico imaginando Isaías, né? Há 700 anos antes de Cristo, nós já falamos aqui ao longo da nossa programação, já lemos alguns textos de Isaías, mas se você parar para pensar e imaginar que este homem escreveu aquele capítulo 53 há 700 anos antes de Cristo, você fica a imaginar o que Isaías pensou quando ele começou ali a escrever aquelas palavras. O que passava na cabeça desse homem? Porque são palavras muito profundas e a gente não tem como entender, né, esse momento que nós estamos revivendo aqui em nossa igreja sem estar atento, né, ao que Isaías escreve ali. E ele começa, né, a sua digressão, ele começa ali a se expressar, né, com a sua pena, dizendo e se questionando quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado, né, o Evangelho. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E sobre as suas feridas, e pelas suas feridas, fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado.
foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse em sua boca nenhuma mentira. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. E aí Isaías termina esse grande capítulo dizendo que, pois ele carregou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, Jesus, ao longo do seu ministério, ele pregou em vários locais. Jesus pregou sobre os montes. Sim, Jesus falou sobre os montes a muitas pessoas, né? Ele subiu aos montes e, diante de uma grande multidão, ele pregava o seu evangelho. Jesus pregou de cima de um barco. O pastor Israel teve a oportunidade de estar lá em Israel agora. A gente viu algumas fotos de Jesus, do pastor Israel, junto com alguns irmãos aqui da nossa igreja, ali no Mar da Galileia, dentro de um barco. E Jesus utilizou um barco para pregar. Jesus pregou nos templos, Jesus pregou na sinagoga, Jesus pregou nos vales, Jesus pregou nas montanhas, Jesus pregou em vários momentos e em vários locais. E agora, nós vamos ter a oportunidade de ver que Jesus faz do Gólgota a sua capela, e ele faz da cruz o seu púlpito para pregar o seu último sermão. O Calvário a sua capela e a cruz o seu púlpito. E é daí que ele vai proclamar as 7 palavras da cruz. E coube a mim o privilégio, né, de refletir sobre a primeira palavra, que diz que: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz. E o que significa essa primeira palavra da cruz? O que é que isso traz para nós? Qual o ensinamento, qual a mensagem que isso quer falar dentro dos nossos corações? Quer que nós saiamos daqui, né, nesta manhã, conscientes do significado dessas palavras? E eu penso, meus irmãos, que a primeira palavra da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, quer nos transmitir uma grande intimidade que Jesus tinha com o Pai. Pai, uma oração. Sim, Jesus em cima da cruz, pregado, com os seus pés presos, com as suas mãos presas, mas não com a sua boca presa, não com sua boca calada. Ele, ao invés de praquejar contra os seus inimigos, ao invés de pedir que Deus derramasse fogo, caísse um raio ali no meio daquela multidão, não, Jesus ora ao Pai. E ele utiliza essa palavra Pai, porque é um gesto de intimidade. Estava vendo um filme recentemente, e a menininha foi sequestrada. E imaginem o que essa menininha gritou, né? Logo quando aqueles bandidos vieram, aqueles bandidos feios, Edival, vieram, pegaram ela, carregaram, o que ela gritava? Pai, pai, pai! Porque é isso, meus irmãos, nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de aflição, nós vamos gritar e nós vamos pedir socorro àquela pessoa que nós temos mais intimidade, aquela pessoa que nós confiamos mais. E Jesus, nesse instante, ele quer nos transmitir exatamente isso. Na sua oração, ele não pede a um Deus, ele não pede a Deus, porque às vezes essa palavra Deus nos afasta, né? Eu já contei aqui, quando eu estudei no seminário, o pastor Israel era reitor. E lá ele era o Senhor, né? Ele era o Senhor. Então, existia uma distância muito grande entre o Alcenir aluno e
o Senhor Israel como reitor. Aí, conforme a gente foi se conhecendo e foi criando uma intimidade maior, aí hoje eu já estou até abusando, né? Já até abuso, porque criou-se uma intimidade. Eu o considero meu amigo. Então já não é mais Senhor, é você. E quando Jesus faz essa oração e ele utiliza o termo Pai, e não é por acaso. E a gente vê, no momento que antecedeu a esse momento da cruz, Jesus com os seus discípulos, isso uns período antes, né, da crucificação, Jesus deixa esse exemplo, né, marcante para as nossas vidas. Diz lá Mateus capítulo 26, então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes, sentem-se aqui, porquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sim, meus irmãos, nesse momento, que foi um dos momentos mais tensos da vida de Jesus, do ministério dele, ele estava ali, ele sabia o que lhe esperava mais adiante. Ele traz os seus discípulos para junto de si e demonstra essa importância e necessidade da oração na vida dele. Porque ele sabia que ia enfrentar um momento que fugia às suas forças. E ele vai pedir ao Pai, vai estreitar a sua intimidade com Ele. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É o pedido de Jesus. E ele pede justamente ao Pai. Não é qualquer um. Ele faz a sua súplica ao Pai, porque ele precisava sentir essa presença. Meus irmãos, o amigo pode te faltar, né? Aquelas pessoas que você mais confia, de repente podem te desapontar, mas o Pai é aquele que está sempre pronto a nos socorrer naqueles momentos mais difíceis das nossas vidas. É esse o grande exemplo, né, que a primeira palavra de Jesus na cruz quer nos trazer. A necessidade da oração. Sem oração, meus irmãos, nós não conseguimos vitórias. Jesus poderia até, de repente, ter passado o seu ministério aqui sem orar. Mas ele fez questão, né, de dar o exemplo. Ao longo da sua vida, ele começou o seu ministério com oração e ele termina o seu ministério com oração. Os irmãos vão perceber que ao longo dessas 7 palavras da cruz, em 3 momentos, Jesus ora ao Pai. Ele fala com o Pai, numa oração. E a primeira palavra da cruz, meus irmãos, ela também quer nos mostrar, né, a essência de todo o ministério de Jesus, de todo o projeto de Deus para a humanidade, que é justamente o de perdão. Então a gente vê que a primeira palavra da cruz, ela, além de trazer essa intimidade que Deus tinha com o Pai, ela também quer nos mostrar o cumprimento de todo o ministério, de todo o projeto de Deus para com o homem. E a gente tem aí essa, Pai, perdoa-lhes. E a gente tem alguns exemplos, né, de pessoas pelas quais Jesus pede perdão. Sim, porque os irmãos imaginem bem, por que Jesus precisou vir ao mundo? Porque o homem pecou. A essência de todo esse projeto está no pecado do homem. Então, havia necessidade de que o homem tivesse a oportunidade de ser perdoado. E quando Jesus na cruz ele pede perdão para algumas pessoas. Eu fico imaginando, meus irmãos, né, aquela cena ali da cruz. Né, Jesus é levado, ele é castigado, ele apanha, ele é caçoado,
ele, né, coloca uma coroa de espinho na sua cabeça, ele é maltratado, ele, ao longo do caminho, ele demonstra isso, ele já não tendo mais forças para carregar a sua cruz, e ele chega ali no Calvário, ele tem os soldados ali cravando aqueles pregos nas suas mãos, cravando os pregos nos seus pés, e a primeira pessoa, né, que vem à nossa mente, os primeiros personagens que vêm à nossa mente, quando Jesus pede perdão, é justamente por esses soldados. E a gente tem um texto, né, que mostra a atitude desses soldados. Diz assim: então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram toda a tropa ao seu redor, tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. O pedido de perdão de Jesus, meus irmãos, tem como objeto primeiro os soldados, aquelas pessoas que haviam ali cumprido com aquelas ordens. Quem foi militar aqui sabe, né? O soldado, ele cumpre ordens, mas ele tem a possibilidade de raciocinar, de saber: eu vou fazer isso ou não vou fazer. E esses homens, eles foram orientados, eles tiveram uma ordem de pegar Jesus e crucificá-lo. E aí Jesus, né, tem os seus pés pregados, tem as suas mãos presas numa cruz, mas Jesus ainda tinha sua fala, Jesus ainda tinha sua boca livre, e Jesus ora por essas pessoas, Jesus clama pelos soldados que estavam causando-lhe mal, ele paga o mal com o bem. A primeira palavra de Jesus na cruz, ela, além de trazer a intimidade que Jesus tinha com Deus, ela traz também esse perdão que é concedido àquelas pessoas que estão transgredindo, aquelas pessoas que estão fazendo mal. E os primeiros personagens são os soldados. Mas não somente os soldados, o perdão de Jesus também vai para a cúpula religiosa de Jerusalém. Sim, porque esses homens fizeram muito mal a Jesus. E a gente tem o texto que diz que pelos líderes religiosos, Jesus também orou, né? De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Meus irmãos, quem conhece a história do Evangelho sabe que a liderança religiosa, os fariseus, os saduceus, essas pessoas, desde o início do ministério de Jesus, eles estavam buscando uma oportunidade de prender Jesus, de matar Jesus, de fazer mal a Jesus. Vários encontros desses grupos com Jesus tiveram o único intuito, que era de pegar Jesus em alguma falha. Esses homens, eles foram chamados por Jesus de quê? De sepulcro caiado. Os irmãos sabem por que essa analogia? Porque essas pessoas, elas apresentavam uma coisa por fora, mas que por dentro, na realidade, era completamente diferente. Eles se apresentavam como muito santos, como cumpridores da lei, mas na realidade, na sua vida, lá no seu íntimo, eles estavam completamente longe de Deus. E por eles, Jesus também pede perdão. E Jesus pede perdão também, meus irmãos, por um personagem muito interessante, que é Pilatos. Sim, Jesus pede perdão também pelo Pilatos. O perdão de Jesus na cruz abrange também a Pilatos. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente diante do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Meus irmãos, Pilatos acabou recebendo a incumbência de interrogar Jesus. Ele era um criminoso. Os judeus levaram Jesus para Pilatos e o apresentaram como criminoso, como um subversivo. E Pilatos começa a conversar com Jesus, começa a interrogá-lo. E Pilatos começa a se admirar da sabedoria de Jesus,
do modo dele falar, né, do seu amor. E ele não vê nenhuma culpa, não vê nenhuma maldade em Jesus que pudesse condená-lo, que pudesse levá-lo à morte. E a sua intenção era assaltar Jesus, era livrar Jesus, era ter Jesus, né, ao seu lado. Mas a pressão da multidão, e quando Pilatos olhou e viu, se eu soltá-lo, o que eu vou perder? Esse povo vai se revoltar contra mim, eu posso perder até o meu cargo. E quando ele viu o que ele podia perder, ao fazer a coisa que seria justa, que era de liberar Jesus, ele preferiu lavar as suas mãos. Eu vou lavar as minhas mãos e entrego Jesus a você. E por esse ato, meus irmãos, de Pilatos, e ele pensou que estivesse se isentando da culpa da crucificação de Jesus, na realidade, ele estava participando também de tudo aquilo, porque ele se omitiu quando poderia ter agido, quando ele poderia ter tomado uma decisão ao lado de Jesus, mas ele preferiu se omitir, diante da pressão do povo. Eu lavo as minhas mãos, vocês façam com ele o que vocês quiserem, eu não vejo nenhum mal, mas eu não quero me comprometer, eu não quero assumir nenhum compromisso. E por ele, Jesus também ora. O perdão de Jesus também é por Pilatos, porque ele lavou as suas mãos, quando poderia ter agido. E o perdão de Jesus, meus irmãos, também vai para a multidão. Sim, Jesus orou, né, ali pelos soldados, Jesus orou pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos, Jesus ora por Pilatos, e Jesus ora também pela multidão, aquela multidão que estava ali ao redor da cruz. E a gente tem um texto que diz que, então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles, Barrabás. Perguntou Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam, crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucifica-o, crucifica-o. Meus irmãos, o perdão de Jesus, a primeira palavra da cruz, né, que traz essa mensagem que é o núcleo de todo o ministério de Jesus, de toda a razão dele ter vindo ao mundo, que é de poder proporcionar ao ser humano o perdão. Ele abrange a multidão, uma multidão, meus irmãos, que há 5 dias atrás, sabe, Vitor, quando Jesus entra em Jerusalém, num burrinho, os irmãos sabem o que eles fazem? Eles começam a estender os seus mantos para Jesus passar. Eles estavam muito entusiasmados com a presença de Jesus. E 5 dias depois, crucifica-o, crucifica-o. Sabe por que isso? Porque as expectativas deles não foram atendidas. Eles tinham uma expectativa quando eles estenderam ali os seus mantos para Jesus passar. Eu quero ter as minhas necessidades saciadas. Eu quero ter os meus interesses atendidos. E quando Jesus não atende a esses interesses, quando as necessidades daqueles homens não são saciadas, crucifica-o, crucifica-o. Meus irmãos, nós temos 4 personagens ligados diretamente ao perdão de Jesus. O soldado, que não reconheceu em Jesus nenhuma autoridade, nem nada. Eles foram indiferentes a quem era Jesus. Jesus era simplesmente mais um crucificado. Nós temos os sacerdotes, os líderes religiosos, que apresentavam ser uma coisa, mas na realidade eram outra coisa completamente diferente. Nós temos Pilatos, que lava as suas mãos e não quer saber, não quer assumir compromisso, não quer estar dentro da situação. E nós temos a multidão, que está somente em busca de interesses. E quando seus interesses não são atendidos, eu não quero saber nada com este Jesus. Pode crucificá-lo, crucifica-o, porque ele não atende aos meus desejos. O que eu quero não é atendido por ele. E a única coisa para a qual ele me serve é para atender os meus interesses. E se os meus interesses não são atendidos, eu não quero nada com esse Jesus. Pode crucificá-lo. E, meus irmãos, a primeira palavra de Jesus na cruz, ela tem também
esse significado, né, que nós vamos ver aí agora, que é a te mostrar a ignorância do homem a respeito da abrangência do reino de Deus e das consequências do pecado. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí a gente tem Pedro, meus irmãos, e Paulo também, que trazem justamente uma noção do que é essa ignorância, né, do ser humano com relação ao que Jesus veio fazer no mundo. Pedro diz assim aos seus contemporâneos, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos nós podemos ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Meus irmãos, essa primeira palavra de Jesus na cruz, que demonstra claramente a ignorância do povo com relação a quem era Jesus, ela é ratificada e ela é enxergada claramente por Pedro. Pedro mostra ali aquela multidão o erro que eles tinham cometido, porque eles não conheceram verdadeiramente quem era Jesus. E aí o apóstolo Paulo, ele lá em 1 Coríntios, ele diz assim, ó, nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Sim, meus irmãos, foi pura ignorância. Por isso que aquelas pessoas crucificaram a Jesus, porque Jesus era o Senhor da glória. E se eles tivessem esse entendimento, com certeza não teriam crucificado a Jesus. Então foi por pura ignorância que aquele povo não abraçou a Jesus. Não continuou com Jesus em seus braços, não teve Jesus ao seu lado. Porque quando eu rejeito a Jesus, eu estou virando as costas para Ele. E eu estou mostrando e demonstrando a falta da divisão que eu tenho com relação a quem é Jesus na minha vida. E nós temos, hoje, também trocado Jesus por muitas outras coisas, por falta de conhecimento da diferença que Jesus Cristo faz em nossas vidas. E por fim, meus irmãos, nós temos que a primeira palavra de Jesus na cruz é a expressão exata da sua compaixão e graça sem limites para o pecador. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus irmãos, quando você lê Lucas capítulo 23, que fala justamente sobre essa primeira palavra, a impressão que dá é que Jesus não proferiu essas palavras uma vez só. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não, a impressão que dá é que Jesus repetiu essa frase várias vezes. Quando o soldado batia ali no seu pé para cravá-lo, quando vinha com o martelo e... Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz. Quando o soldado cuspia no seu rosto, Pai, perdoa-lhes, porque ele não sabe o que faz. Meu irmão, minha irmã, quando você desobedece a Deus, Deus está dizendo, Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. O perdão de Jesus na cruz, ele é por mim e é por você. Porque é esse amor incomparável, essa graça. E aí eu olho para aqueles personagens, eu olho para o soldado, eu olho para Pilatos, eu olho para os líderes religiosos, eu olho para aquela multidão e eu fico crítico. Como que essas pessoas puderam fazer isso com Jesus? Mas aí eu olho para a minha vida,
E aí eu percebo que as primeiras palavras de Jesus na cruz foram para mim. Porque eu sou o soldado. Eu sou aquele líder religioso. Eu sou Pilatos, que lava as minhas mãos. Eu não quero compromisso. Façam com ele o que vocês quiserem. Eu sou aquela multidão que, quando me interessa, eu quero Jesus. Eu quero Jesus do meu lado, porque eu preciso que ele me atenda. Eu estou com o meu casamento acabando. Jesus precisa agir aqui. Eu estou desempregado. Jesus precisa me dar um emprego. Eu estou doente. Jesus precisa me curar. Mas depois, ou se Jesus não me atende, eu não quero mais nada com ele, porque não serve aos meus interesses. Por isso, a primeira palavra de Jesus na cruz, ela é por mim e ela é por você. E eu fico imaginando, meus irmãos, aquela multidão, né, olhando para a cruz. Qual o significado, né, da cruz? E a gente termina, né, com esses pensamentos a respeito da cruz. Imagine ali aquela multidão, imagine você ali, vendo Jesus pendurado na cruz. Qual o significado da cruz, né? O que a cruz significa para você? Então, a cruz, né, ela, no alto, né, do Monte Calvário, está o Salvador da humanidade, pregado numa cruz. A cruz do maldito de Deus, a cruz do qual nós temos medo, a cruz da qual fugimos, a cruz que deveria ser a nossa, a cruz da doença, a cruz da pobreza, a cruz da calúnia, a cruz da humilhação, a cruz da fraqueza, a cruz da indiferença, a cruz da solidão, a cruz do pecado. Mas também a cruz da esperança, a cruz da nova vida, a cruz da liberdade, a cruz que nos fortalece, a cruz que perdoa, a cruz do bendito de Deus, a cruz do Salvador, a minha cruz. E aí, meus irmãos, tem um autor que diz o seguinte, veja uma frase desse camarada, Canon Perton Green: somente o homem que está preparado para aceitar sua parcela de culpa na cruz pode reivindicar parte na sua graça. Sim, meus irmãos, eu e você temos a nossa parcela de culpa quando Jesus tem os seus braços estendidos, os seus pés presos. Eu e você precisamos nos enxergar como pecadores para que possamos reconhecer e aceitar a graça de Deus. A primeira palavra de Jesus na cruz, meus irmãos, ela nos dá a oportunidade de pegarmos a nossa cruz e a carregarmos, cada um de nós. O exemplo de Jesus é um exemplo de intimidade com Deus através da oração. É um exemplo de que nós precisamos aprender a perdoar. Jesus nos perdoou. O que nós fizemos para sermos perdoados por Jesus? O que aqueles soldados, o que aqueles líderes religiosos, o que aquela multidão fez para que Jesus pudesse perdoá-los? Eles não fizeram nada, mas Jesus perdoou. E às vezes nós temos uma dificuldade enorme de perdoar. E o exemplo de Jesus, o ensino dele, é justamente para que eu e você possamos, assim como Jesus, também poder saber liberar perdão. O ensino de Jesus na cruz, meus irmãos, mostra, essa primeira palavra de Jesus na cruz, mostra todo esse amor que Deus tem por nós. É um amor por mim e por você, mas eu só vou conseguir enxergar que esse amor é para mim a partir do momento que eu reconheço que eu participei daquela crucificação, que eu também fui pecador, que eu sou pecador e que necessito desse amor de Deus. Então a primeira palavra de Jesus na cruz, meus irmãos, ela tem muito a nos ensinar. Ao longo deste dia, nós vamos ter várias outras oportunidades de ver que o Gólgota se tornou numa capela e a cruz de Cristo, o seu púlpito, para que ele proferisse o maior de todos os sermões, para que nós pudéssemos ver nas últimas palavras de Jesus a liberdade que nós podemos ter ao reconhecer que Jesus Cristo é aquele que nos pode purificar de todos os nossos pecados.
que Deus possa nos abençoar e que ao longo, deste domingo você tenha a resistência necessária para estar ouvindo e bebendo, de tudo aquilo que vai acontecer aqui nesta manhã. Rude Cruz, dissemos também ao longo deste culto, porque era uma cruz dura, uma cruz áspera, uma madeira não trabalhada, não almofadada. E alguém aqui no culto acrescentou algo que eu quero trazer. Também era rude, porque era injusta. Ouçamos Rude Cruz. Pai, perdoa-lhes, na cruz falaste assim. Ainda hoje eu sinto a culpa. O que fizeste, eu sei que foi por mim. Cumpriste a tua missão do início ao fim, mas como é que pode alguém sem pecado sofrer a dor de uma cruz e ser torturado? Deviam ser minhas mãos com os cravos, deviam ser meus pés com os cravos, deviam ser, sim, deveria ser o meu corpo também, o meu sangue, deviam ser minhas mãos, deviam ser meus pés sobre a rude cruz. Às vezes descuido de teu imenso amor, como se dele eu fosse digno. Nem sempre eu lembro que é tudo teu favor e que não sou merecedor. Então eu acordo para a verdade e a ti me achego com humildade. Deviam ser minhas mãos com os cravos, deviam ser meus pés com os cravos, deviam ser, sim, deveria ser o meu corpo também, o meu sangue, deviam ser minhas mãos, deviam ser meus pés, deviam ser minhas mãos com os cravos,
sobre a rude cruz, sobre a rude cruz. Por isso podemos responder que Jesus, o nome, como Pedro tão belamente o chama, é a nossa estrela da manhã. Imagem certamente ligada à experiência do túmulo. Quando anjos que ali se encontravam também incandesceram, transpareceram como uma estrela. Este é Jesus, a quem nós louvamos como Kyrios, como o Senhor das nossas vidas. Cantemos todos juntos, então. o nome do Pai, o nome do Filho, o nome do Espírito Santo, com poder, graça e esperança sobre todos nós que cremos no nome
estejam hoje e para todo sempre. Todos podem, então, se assentar logo após a música instrumental. Os irmãos que quiserem sair poderão se retirar. Nós continuaremos aqui, porque o programa Momentos com Cristo prossegue até às 9 horas. Quem quiser participar poderá também estar conosco. E você, nosso ouvinte, se você puder, não tiver que ir para a sua igreja agora, pode participar. Estamos transmitindo diretamente, então, aqui da Igreja Batista Curuçá. Agora, nesse primeiro culto das 7 palavras da cruz, teremos outro às 9, às 11, às 14, às 16, às 18 e às 20 horas, sempre exaltando o nome de Jesus.